Agora o nosso culto e precisamos orar a Deus, apresentar a Deus toda esta programação na presença dele. Portanto, fecha teus olhos, fica ligadinho aí com os céus e vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Pai de toda a eternidade, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela grata alegria de podermos estar dentro desta plataforma, onde Teu nome seja glorificado, Teu nome seja engrandecido. Aprendamos de Ti, que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, fortaleça-nos, como também gere a edificação necessária, e que tenhamos a instrução da mesma para vencer os desafios da vida a dois, como também, Senhor, como família, podemos estar sempre nutrindo, Senhor, a vida um do outro, de forma que Teu nome seja engrandecido. Repreende toda espécie de males, repreende tudo aquilo que é ruim, maléfico, prejudicial, nos dá força, nos dá graça, manifesta o Teu poder na vida dos Teus servos, que estão linkados juntamente conosco nesta plataforma, que seja a Tua palavra, Senhor, como um martelo, que quebre, Senhor, ó Pai, qualquer coração empedernecido, e que possamos assim vencer as dificuldades e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Abençoa os lares, abençoa as famílias. Como ministro da Tua palavra, nós já clamamos pelas famílias que aqui já estão representadas, por aqueles que ainda adentrarão, Senhor, ó Pai, nesta plataforma, para que juntos estejamos aprendendo de Ti e glorificando o Teu santo e maravilhoso nome. Rogamos a Tua bênção sobre os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de frente à nossa casa, na retaguarda, como também sobre todo o nosso capistrano, sobre as famílias capistranenses, Pai, as famílias cearenses e as famílias brasileiras, que estejam sempre guardadas e protegidas e fortalecidas em Ti. Ministramos agora uma palavra de vitória, uma palavra de fé, de esperança, de vitória. E Teu nome, Senhor, seja louvado, glorificado e exaltado para todo sempre. Assim, clamamos e Te pedimos e já Te agradecemos pela fé, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Belenai, louvando a Deus. Pai do Senhor, Belenai. Amém. Pai do Senhor, a paz do Senhor aos nossos irmãos. Que bom estar com vocês. Eu convido vocês a cantarem comigo esse final de tarde. Vamos adorar o Senhor. O hino de número 597. Vamos agradecer. Nós temos muitos motivos para agradecer. Precisamos dar graças ao Senhor Jesus por tudo que o Senhor Jesus nos concede. E aprove a Ele a oportunidade de estarmos essa tarde aqui, juntos em um culto da família, vendo vocês, mesmo sem poder estar próximo fisicamente, mas vendo cada um de vocês aqui através de uma tela. Vamos adorar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Faz a rotação do celular. Graças pelo azul celeste. Isso. E por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz. Canta comigo, abre o teu microfone e canta aí, vai lá.
pelo toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia. Nós não podemos perder a esperança. É a esperança que nos mantém de pé. É a esperança que nos faz acreditar que tudo isso vai passar. E o Senhor Jesus estará sempre conosco a nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Irmão Flávio e Tainara, eu queria convidar vocês para cantar um hino. Abra aí o microfone de vocês. Eu quero que vocês cantem um hino de louvor a Deus. Tainara. Presente, Tainara. Flavinho. Ok. Isso, abra o vídeo de vocês. Quero ouvir um hino por vocês. Glória a Jesus. Pai do Senhor, Flavinho. Belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados sou, porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta. Do exílio voltarei, sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém, amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria vê-los aqui por esta plataforma, ver o rostinho de vocês, vossas famílias, e eu tenho essa grata satisfação de poder estar juntamente com a irmã Helenay, representando aqui a direção da igreja, no culto da família, e poder, juntamente com vocês, exaltar a Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós queremos fazer a leitura de um texto bíblico. Ela se encontra no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2, e o versículo de número 23 e versículo de número 24.
primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículos 23 e versículo de número 24. Seja bendito o nome precioso de Cristo Jesus para sempre. Diz assim a palavra de Deus. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quantos podem dizer amém? Glórias ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, diante desse texto, nós queremos rogar a bênção de Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Elenay para fazer esta oração e intercedendo por todas as famílias, intercedendo por todas as famílias do nosso Brasil, do nosso Ceará e do nosso querido Capistrano. E cada um de vocês que estão aqui, que estão nos dando a grata alegria de participar conosco. Portanto, irmã Elenay, fazendo esta oração em nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido Senhor, amado Salvador, mais uma vez, Senhor, nessa tarde, elevamos a nossa voz em gratidão, em adoração a Ti, apresentando, Senhor, este culto, Pai, da família, e Te pedimos ao mesmo instante em que cada família seja, Senhor, ricamente, grandemente abençoada pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, que acrescenta cada vez mais em nossas vidas a fé, a confiança e a esperança. Senhor, se estiver em nosso meio algum lar, alguma família que esteja necessitando, Senhor, do Teu favor, que esta noite, Jesus, haja milagres. Nós cremos em um Deus de milagre, nós cremos em um Deus de providência, nós cremos em um Deus de misericórdia. Nós não temos poder algum de modificar nenhuma circunstância, mas, Senhor, nós cremos, pela fé que temos em Tua palavra, Jesus, que Tu podes, se assim for a Tua vontade. E se assim for a Tua vontade, que a Tua graça, a Tua unção, a Tua bondade, o Teu favor seja derramado sobre cada família, sobre cada lar esta tarde. Que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja transformação, que haja salvação, que haja, Senhor, a prosperidade que só Tu, Senhor, é quem podes dar, em nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Glória a Deus, aleluia. Queria saber se a Letícia já chegou. Não está na sala? Dejaci, está na sala? Também não chegou? Muito bem. Então nós vamos convidar uma outra pessoa para cantar um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Engrandecer esse Deus tão bom, tão maravilhoso. Meu querido Leilson, vamos ouvi-lo. Eu quero que você louve a Deus comigo, Leilson. Ok, Leilson? Amém. Pai do Senhor já está aberto para você. Amém. Só ligar aqui no playback. Tá certo, liga o playback e coloca o teu celular na horizontal, tá bom? Ativa a câmera. Ativa a câmera aí. Ativa a tua câmera, isso, e coloca, faz a rotação e deixa ele na horizontal que fica bem melhor, Leilson. Tá certo. Deitado no celular que você tem uma melhor captação. Irmão Raimundinho, Deus abençoe. Prazer tê-lo aqui. Irmão Raimundinho, lá do nosso Acaraú, a nossa Juritiânia, minha ovelha. Bom ter aqui o senhor, juntamente com a sua família. Irmã Nazaré, Deus abençoe a senhora. Abençoe sua casa, proteja sua família. Gabriela Freitas, Deus abençoe. Minha amada irmã Manúbia, Deus abençoe.
Flavinho, Tainara, Deus abençoe. Luciana Ferreira, Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus. Pode já? Pode sim, Leilson. Amém. Você só ouviu falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu conosco, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto. Glória a Deus. Tem cheiro de promessas se cumprindo. Glórias ao teu nome. Tem cheiro de virtude, cheiro de unção. Tem cheiro de vitória para cada irmão. Tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica como o vento. E quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar. O milagre que Deus vai realizar. Ele quem te fala, pode confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa. Tem milagre acontecendo na tua família. Tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do seu milagre tu vai ganhar vida. Vai acontecer milagre tudo vida. O médico desenhando a vida no final de vida. Deus vai mudar a eternidade, jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso. Você responde se é milagre, isso eu não me explico. É milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito, trabalha bonito. Responde sucesso não, diga onde possível. Como transforma a água em vinho, ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e noite aquele. Glória a Deus! Ou ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem para te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, hoje é de graça. Recebe casa, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe casa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é renovo para o teu povo. Hoje é mudança da tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Leilson. Deus te abençoe. Uma rosa do irmão Fabiano. Deus abençoe. Você estando aqui conosco. Também quero cumprimentar as pessoas do trabalho da IEMNA, os colegas de trabalho, foram convidados para estar conosco também aqui na plataforma do Meet. Sejam todos bem-vindos. Meu querido Gleison Simeão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Meu querido Luan Dionis, nosso produtor também está aqui, nosso jornalista, Deus abençoe, seja bem-vindo. Carla Esdras, meu cunhado, seja bem-vindo também, Deus abençoe vocês. Bem, queridos, nós queremos, na oportunidade, falar de um assunto que ele, na verdade, é um assunto em pauta em todo momento. E acredito que, até mesmo agora nesse problema de pandemia, ele está também ainda em voga e de forma muito forte. Porque, nesse período de pandemia, o acréscimo de problemas familiares foi assim demasiado. As famílias, elas acabaram tendo que conviver realmente de forma bem próxima, né? Assim, pastor, o que era
tudo vivenciado fora de casa, né, o trabalho, o lazer, tantas outras coisas, elas passaram a funcionar tudo dentro do mesmo ambiente. Dentro do mesmo espaço você tem a escola do filho, você tem o trabalho de alguém, da família, você tem a interação, a igreja, ela foi para dentro, a igreja física, né? Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo, nós somos igreja do Senhor onde nós estivermos. Mas a igreja física, né, como nós estamos vivenciando, veio para dentro de casa. Aqui na minha casa eu tenho todos os aparatos para direção de um culto. Então, de repente, sem aviso prévio, sem organização psicológica, de espaço, de nada, nós tivemos que nos adaptar a um novo momento de vida. E aí passamos a ter essa convivência toda dentro do lar. Então, muitas pessoas ficaram muito felizes em estarem convivendo juntas. Mas nós tivemos o aumento de separações, nós tivemos o aumento de violência doméstica, nós tivemos o aumento de abusos, né, com crianças e adolescentes. Então, uma série de outros problemas nos sobreveio a partir também desse novo modelo de vida que nós passamos a enfrentar. Acho que já estamos com 83 ou 84 dias de isolamento social, onde as nossas casas passaram a ser o cenário de tudo aquilo que antes era compartimentalizado ou departamentalizado. Não é isso? Perfeitamente, Melirai, muito boa a sua participação. E diante do texto que nós fizemos a leitura, nós queremos abordar exatamente causas dos conflitos conjugais. Nós temos uma série de problemas, uma série de dificuldades. E o que é que isso causa, né? O que é que, na verdade, tem gerado essas turbulências na vida de muitas famílias, na vida de muitos casais? O porquê de todas essas questões. E nós queremos, neste culto da família, abordar esse tema que é tão importante, esse tema que é tão abrangente e que se faz necessário em todos os momentos, visto que ele é tão importante, tão necessário, porque nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada. E dentro dessa jornada, a gente precisa realmente aprender. Porque é assim, a gente chega no casamento como pedra bruta. A gente chega no casamento sem saber, na verdade, da realidade de um casamento. De como um casamento, ele tem os seus processos, ele tem realmente um crescimento. E esse crescimento, ele precisa haver de forma conjunta, onde cada pessoa que faz parte desta relação tem que cumprir com o seu papel. E muitas vezes esse papel não é cumprido, esse papel acaba sendo violado, ou até mesmo se gera uma turbulência enorme diante de situações que ocorrem no decorrer desta caminhada. Portanto, Adão, quando ele adormece e Deus faz a abençoada cirurgia nele, para tirar da costela dele, para tirar exatamente a peça fundamental onde iria lhe completar, onde o próprio Deus viu que não era bom que Adão estivesse só, e por ele entender na sua soberania que não era boa essa estadia do homem no Éden e na vida dele, sem ter a presença de uma companheira, de sorte que Deus concede e faz essa cirurgia, e da costela de Adão ele forma a mulher. E quando Adão desperta daquele sono, daquela cirurgia, ele fica maravilhado. E ele fica tão maravilhado que ele olha para a sua companheira
E ele diz, essa agora é osso dos meus ossos. E eu vou lhe chamar de varoa. Eu vou lhe chamar de varoa. Né? E porque diz o texto que do varão ela foi formada. Então, acabou, na verdade, de denominá-la de varoa. Né? A sua esposa, a sua companheira, aquela que estaria assistindo ao seu lado e participando da sua convivência. Portanto, existem fases do casamento. E dentro dessas fases do casamento, que eu quero deixar claro para todos vocês na oportunidade, é que eu começaria com a primeira fase do casamento, com a fase da empolgação. Né? O empolgamento. Ou seja, a pessoa, quando vai casar, está muito empolgado. E essa fase nunca pode deixar de existir, né? Perfeito, Helena. As pessoas chamam de paixão, de paquera, não é? É verdade, é verdade. Olha aí como é importante. A empolgação é a primeira fase. E essa empolgação, ela precisa permanecer. Ela deve perdurar por toda a vida a dois, né? O grande problema, Melenai, é dessa falta de empolgação que às vezes acontece no decorrer da caminhada, é que nós vamos exatamente chegar nas causas dos conflitos, onde há os conflitos realmente que surgem no decorrer da caminhada e de repente a pessoa fica um tanto quanto perdido porque não sabe conviver e tem atitudes realmente inadequadas dentro dos conflitos que surgem no decorrer da caminhada. Então, a empolgação é importante. Agora, dentro dessa empolgação, que ela precisa perdurar, a gente precisa entender o ajustamento. Ou seja, a família precisa se ajustar, marido e mulher têm que se ajustar. É aquilo que declara o texto sagrado. Quando a Bíblia diz, Moisés, quando escreve Gênesis, ele vai dizer exatamente isso: serão os dois uma só carne. Ou seja, no original hebraico, esta palavra serão é exatamente ajustamento conjugal. É onde eu vou me ajustar. Por quê? Porque eu vou para o casamento, e agora eu vou me unir com minha esposa. E unindo-me à minha esposa, eu tenho que formar uma só pessoa. A matemática de Deus, ela é totalmente diferenciada no que concerne a matemática humana de Tales de Mileto e de tantos outros matemáticos existentes. 1 mais 1 é igual a 2 na matemática que nós conhecemos, que é a ciência exata. A matemática é uma ciência exata. Mas no casamento, na união familiar, 1 mais 1 é igual a 1. Então, para isso é preciso ajustamento. Por quê? Porque não há casamento perfeito. Por favor, compreendam isso. Não existe casamento perfeito. Existem casais exemplares, existem famílias exemplares, mas não existe casamento perfeito. Nem tampouco você compra um casamento na farmácia, nem no comércio. Você precisa, na verdade, viver o casamento. Você precisa compreender que dentro de um casamento tem que ter ajustamentos. Não é assim, Helena? Existe uma poesia de um escritor espanhol que ele diz assim, que se faz o caminho ao caminhar. É que nós não estamos defendendo o direito da mulher, né, de trabalhar, de decidir sobre ter ou não família. Nem estamos aqui dizendo que o homem é quem, porque Deus criou a mulher, né, da costela do homem, que o homem é quem manda, que o homem é quem faz e desfaz. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre o ajustamento dentro desse relacionamento que é construído no cotidiano, que é construído no dia a dia. Aí eu trago aqui Salmo 90, versículo 12, quando o salmista nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. A inteligência, ela é natural do homem, mas a sabedoria, ela é adquirida no processo. Esse desajuste, muitas vezes, dentro de um relacionamento, se dá pela falta de acordo entre o que se estabelece.
O homem e a mulher não se uniam para que um fosse maior ou melhor do que o outro, mas para que fossem os dois um só. Olha como é interessante. Nós não estamos falando de desigualdade, nós não estamos falando do feminismo, nós não estamos falando do machismo, mas nós estamos falando de papéis, né, de funções que são diferenciadas, mas que diante de Deus nós somos todos iguais. Perfeito sua colocação, Melenay. E eu acrescento alguma coisa a mais dentro de tudo aquilo que nós já falamos, porque se a palavra de Deus nos proporciona essa questão do ajustamento, então significa o quê? Significa que não há casamento sem conserto. Não existe casamento sem conserto. Por exemplo, vamos citar assim um exemplo básico. Vocês têm um transporte. Você tem um transporte. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um avião, um helicóptero, ou seja, quando falta combustível na moto e no carro, você deixa o carro, você abandona o carro ou você vai atrás de colocar combustível no carro para ele dar continuidade, para ele poder avançar, para ele poder progredir, né? Presbítero Antônio Neudo, seja bem-vindo. E então, vejam bem, queridos e amados irmãos, a mesma forma é o casamento. O casamento, dentro do ajustamento, o que significa é que ele está precisando de combustível, ele está precisando de alguma coisa onde ele precisa dar continuidade, ele precisa avançar. Não esqueçamos a expressão de Maria, mãe de Jesus, nas bodas em Caná da Galileia, que quando acaba o vinho, automaticamente ela chega para Jesus. O mestre de sala conversa com Maria e disse, acabou o vinho. E aí quando acaba o vinho, Maria vai procurar Jesus. E disse, olha, acabou o vinho. O que é que ela estava dizendo? Acabou a alegria da festa, acabou o casamento aqui, nós vamos ter um problema seríssimo. Por quê? Porque o vinho, numa festividade em Caná da Galileia, era importantíssimo. Fala de alegria, fala de prazer, de satisfação. Aí o que é que acontece? Jesus transforma a água em vinho. Ou seja, o meu casamento, o seu casamento, a sua vida conjugal, ela pode sim avançar, ela pode melhorar, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode ser ajustada, ela pode ser melhorada. Para isso, o que é que falta? Ajustamento. Para isso, o que é que está faltando? É haver um ajustamento nessa relação para que seja melhorado, para que seja acrescido alguma coisa que esteja faltando na relação, para que haja a cumplicidade, o crescimento, o fortalecimento e a edificação de Deus em cada uma de nossas vidas. Remúdio, por favor, coloca aí no chat. A irmã Rosa, ela fez uma colocação interessante. Eu gostaria de fazer uma abordagem sobre isso. Ela diz que a cultura atual, ela ridiculariza a submissão da mulher. Acho que foi isso que a irmã Rosa quis dizer. A cultura atual, ela vai ridicularizar muitas situações, mas nós temos a palavra do Senhor Jesus, que é quem nos direciona. Eu tenho conversado muito com algumas irmãs, algumas pessoas que me procuram, mandam mensagens, falando dos conflitos que estão vivendo, pedindo um parecer, um aconselhamento. E eu pergunto, que tipo de acordo vocês fizeram? E aí é importante ressaltar aqui que nós precisamos vivenciar a cultura do diálogo. A cultura do diálogo, às vezes, por exemplo, aqui em casa, eu passava o dia fora de casa trabalhando. O meu esposo passa o dia em casa, né? Eu me lembro em Itapipoca, quando morávamos lá, que eu tinha uma pessoa que me ajudava, e ela me ajudava 3 vezes na semana. E nos outros dias, quem cuidava de tudo era o Elvis e o Chiquinho. Era do almoço, era do Davi, era de limpar a casa, de colocar roupa na máquina. E isso nunca trouxe desonra para ele, nem por ser homem e nem tampouco por ser pastor. E a gente precisa entender que, é claro que o papel da mulher evoluiu ao longo do tempo, né? Muitas conquistas foram nos dadas, mas nós precisamos entender que os papéis, eles são diferenciados. Então, que tipo de diálogo nós temos? Que acordo nós fazemos? O que é que eu posso fazer que não me traz nenhum prejuízo, nem à minha saúde, nem à minha mente, nem ao meu corpo, porque eu já passo o dia todo trabalhando fora de casa. E quando eu chego, às vezes o marido fica em casa o dia inteiro e a esposa, muitas vezes,
E realmente eu acho, né, cansativo mesmo, para que a esposa chegue e vá cuidar de tudo, porque por ele ser homem não pode fazer alguma coisa. Isso está totalmente equivocado. Não é assim que a palavra ensina. O texto que muitas vezes é lido, né, nos casamentos é que a mulher seja submissa, e essa submissão não é humilhação, não é a submissão da mulher ao marido, não está sendo relacionada a mulher simplesmente se calar diante de todas as circunstâncias. Mas é a obediência, é o diálogo, é o acordo que se faz no relacionamento. Mas para o homem diz o seguinte, que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o peso que tem isso aí. E aí eu pergunto, como é que Cristo amou a igreja? E se entregou por ela, ainda tem o restante, né? Sacrificou-se por ela. Então, o que é importante para, não só para esse momento, gente, não só para esse momento em que nós estamos vivenciando todas as esferas da nossa vida dentro da nossa casa, mas para todos os momentos da nossa vida, é que precisamos estabelecer a cultura do diálogo, da conversa, do acordo, de saber o que é que o outro sente, como é que eu posso ajudar o outro, do outro saber o que eu sinto. E isso é para o marido, para a esposa, para o namorado, para o noivo. Eu sempre converso com a minha filha que namora, né, com um rapaz aqui de Aratuba, Ilano, Isaquiel, e conversamos muito sobre isso, sobre relacionamentos. E sempre estamos conversando. É importante, sim, mantermos o diálogo, mantermos o respeito, conhecermos a limitação do outro, aquilo que tira o outro do sério, aquilo que agrada o outro, que deixa feliz. Embora todo um contexto sociopolítico, econômico, que envolva toda a terra, ela conspire contra o que diz a palavra do Senhor Jesus, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, certamente podem falar o que quiserem, ridicularizarem o quanto quiserem, mas nós vamos saber qual é, sim, o nosso papel e ensinar aos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E Belenay, nessa colocação de submissão, que é um fator, às vezes, muito mal compreendido, às vezes até pelas irmãs, e na maioria das vezes incompreendido pelos irmãos, pelos homens. Por quê? Porque a palavra submissão já está dizendo debaixo de uma missão. Qual é a missão da mulher? A missão da mulher, ela está debaixo da missão do marido. Então, qual é a missão do marido? Então, a mulher, ela precisa estar submissa a esta missão. Ajudar. A palavra auxiliadora, como é denominada a mulher, ou seja, é aquela que assiste ao marido. Então, ela está submissa e precisa auxiliar o seu marido afetivamente, economicamente, certo? Educacionalmente, espiritualmente. Então, ela está ali ao lado dele. Mulher nunca foi, nem deve jamais ser, ficar atrás do homem. Existe um provérbio aí, um jargão. Olha, eu sou totalmente contra ele, quando diz atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Minha irmã, pelo amor de Deus, nunca queira ficar atrás do seu marido. Fique ao lado dele. Você tem que estar ao lado do seu marido. Ele cresce, você cresce. Ele dá um passo, você também dá um passo. Você dá 2 passos, você também dá 2 passos. Ou seja, é ao lado. Mulher, ela foi criada da costela, ela não foi criada do pé para que o homem pise, porque ela não é escrava do homem, nem foi criada da cabeça para que, em hipótese alguma, ela seja maior do que o homem. Ela foi criada da costela, e sendo da costela, foi ao lado do homem, é para estar ao lado do homem. E ela estando ao lado, olha, vai ser uma bênção, cumprindo com o seu papel. Homem cumpre com o seu papel. Qual o papel? O papel que a irmã Helena já acabou de colocar aqui. Só trazer um testemunho, acho que é importante, e a gente tem que cuidar por conta do tempo, né? Meu irmão, ele é pastor,
Ele, além de ser pastor, ele dá assistência a algumas empresas, porque ele tem toda uma formação em relação ao trabalho de acompanhamento a essas empresas. Mas a esposa dele trabalha no Tribunal de Justiça. Então ela trabalha um expediente de um dia inteiro. E eles não têm ninguém que auxilie dentro de casa. Eles têm um filho de 6 anos, têm um filho de 12 anos, uma filha de 15 que não está com eles, está morando em outro país. Mas o meu irmão é quem cuida de tudo de casa. Ele sai para fazer as atividades dele, depois que ele deixa todas as atividades domésticas, e ele diz isso e relata isso, né? Ele esteve conosco, o irmão Simeão, até ele brincou com o irmão Cleison, né? Que ele disse, olha, eu faço um acordo com a minha esposa. Ela disse, meu bem, queria fazer um bolo, faz o bolo que eu lavo a louça. Pode deixar. Queria fazer isso. Faça que eu lhe ajudo. Então tem que haver sim essa contrapartida, esse diálogo, essa cultura da conversa, que ela se perdeu em meio a tanta tecnologia. Em muitos aparelhos tem a dimensão de tempo e de que tipo de aplicativos você passa o dia utilizando. E às vezes a gente se surpreende, você passa 6 horas só no WhatsApp, gente. A gente tem que realmente manter um controle sobre isso, porque senão a gente deixa de falar com quem está perto para dialogar, muitas vezes com quem está tão distante da gente, e a gente perde o vínculo com a família, com o marido, com o filho, com o irmão, com a mãe, né? A minha mãe, não sei se está aqui na sala, mas diariamente eu faço uma chamada de vídeo. Por que a senhora faz chamada de vídeo, mãe? Por que não faz uma chamada comum? Não, porque eu preciso vê-la, né? Saber como é que ela está. E diariamente, na hora que eu vou tomar o meu café da manhã, 7h30, 7h40, mãe, como é que a senhora está? Como foi que passou a noite? Né? Converso com os meus irmãos. Porque nós precisamos manter o vínculo e a cultura do diálogo. Essa questão do diálogo é exatamente algumas atitudes que as pessoas estão tendo de forma negativa, ou seja, estão negando que existem problemas, estão negando que existem dificuldades, e por negar, acabam até ignorando um problema. E quando ignora esse problema, o que é que vai acontecer? Não vai ter a racionalização e o ajustamento necessário dentro da relação para que seja realmente construído algo bom, edificante, fortalecedor e abençoador na vida a dois e na vida da família. Você concorda com o que nós estamos falando? Dá um ok assim, ó, um legal assim. Quem concorda aí? Quem Amém? concorda aí? Ok? Amém. Está todo mundo aí Amém. entendendo, compreendendo? Nós estamos acompanhando pelo chat também. A Gabriela diz assim, é necessário muita empatia para ver comunhão no casamento. Eu acrescento, Gabriela, é necessário muita renúncia. Irmã Rosa. Gabriela. Irmã Rosa, né? Desculpa, Irmã Rosa. A Irmã Rosa está participando bem conosco, viu? Se vocês quiserem contribuir no chat, podem escrever, podem colocar perguntas, dúvidas. E aí eu acrescento, Irmã Rosa, renúncia. O casamento é feito de renúncia, não é de amor, não, é de renúncia. É abrir mão mesmo da minha razão, das minhas vontades, do meu eu, das minhas dores, das minhas feridas, daquilo que me machuca, daquilo que me constrange, daquilo que me zanga, muitas vezes me tira de sério. Mas se eu aprender também a abrir mão de mim mesma, essa relação vai sendo construída cada vez mais sólida. E não é fácil. E aí nós temos um grande exemplo. Eu tenho aqui o Davi. O Davi, ele questiona coisas que vocês não têm noção. Ele pergunta, ele observa o comportamento do Elvis comigo, ele me pergunta as coisas, né? E a gente precisa entender que através do nosso exemplo, outras gerações, né, vêm aí. Estou vendo aqui o irmão Neudo e a irmã Elane, pertinho do outro, que coisa linda, né? E outras gerações vêm aí, os nossos filhos, os nossos netos, né? Que exemplo nós estamos dando? Outra coisa que nós não podemos fazer é nos blindar de super-heróis. De negar que entre nós existem conflitos. Porque existem. Né? Quem pensa que eu vivo só de amor com o pastor Elcio está redondamente enganado. Né?
Temos sim as nossas diferenças, temos os nossos pontos de vista diferenciados. Muitas vezes batemos de frente um com o outro em relação àquilo que pensamos e acreditamos. Mas nem por isso ele deixa de me respeitar, nem eu deixo de respeitá-lo, né? Nem por isso, por divergirmos muitas vezes da opinião, do comportamento um do outro, e eu cobro, e ele sempre diz, você cobra muito de mim, você quer que eu seja isso, que eu faça aquilo. E assim, eu sei que muitas vezes a gente precisa também ter cuidado com a nossa boca, porque a gente fala movido por uma emoção que muitas vezes, ao invés de gerar reflexão, gera constrangimento. E aí vem, né, se prolongam, vem o refúgio através de diálogos, de conversas com outras pessoas, e dentro de casa o apaga-fogo, né? Quem vê de fora pensa que está tudo bem, mas só Deus e nós sabemos muitas vezes os conflitos vivenciados, né? Quando o portão se fecha, quando o tapete vermelho finda, né? Melenai, nós entramos em causas dos conflitos. E eu entendo que, em primeira instância, a causa número 1 dos conflitos é a nossa natureza. A natureza humana. E o que é a natureza humana? A natureza humana, ela é egoística. A natureza humana, ela é individualista. A natureza humana, às vezes, é ciumenta. A natureza humana, às vezes, ela é possessiva. Ela é invejosa. Ela é crítica, às vezes, por demais. Ou seja, essa é a causa número 1. E eu preciso, acima de tudo, compreender quem eu sou, o que sou e como eu quero, na verdade, fazer para melhorar. Porque eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar como ser humano, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como filho, eu preciso melhorar como discípulo de Cristo, eu preciso melhorar em todos os aspectos da minha vida. E isso, muitas vezes, é conflitante na vida humana. Por quê? Porque o ser humano, ele acaba não querendo ou não se permitindo a crescer, a melhorar. E a expressão bíblica que o Senhor Jesus utiliza o apóstolo Pedro é que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa bendita de nosso Salvador, Jesus Cristo. Né? Então tem uma pergunta aí. Quem é a pergunta? Anônimo. Ah, pergunta anônima, viu? Tem uma pergunta anônima, o que é casamento? Olha a pergunta anônima. Aí, Melena. É a união, né? A Bíblia disse, né? Deixará o seu pai e sua mãe e tornar-se-ão uma só carne. É a união de duas pessoas, né? Tanto civilmente, né? Através de um documento que regulamenta a união estável entre um homem e uma mulher, né? E também, né, como a Bíblia ensina, a tornar-se os dois uma só carne, dentro da legalidade que a palavra de Deus nos ensina. Mas aí tem outra pergunta que eu queria que alguém me ajudasse aí pelo chat. Né? Quem é que manda no casamento? Quem é que manda, irmã Cristina, no casamento? Quem é que manda, irmã Biqueira, no casamento? Cleide, quem é que manda no casamento? Se alguém quiser ligar o microfone para poder responder. Se quiser responder, pode ficar. Vamos aqui participar, vocês. Irmã Cristina, diga alguma coisa. Está perto do seu microfone. Irmã Cristina, abre o seu microfone e diga aí, quem é que manda no casamento? Cleide, quem manda? Através dos princípios do Senhor, né? Quem manda é Jesus Cristo, através dos princípios dele. Quando nós obedecemos a essa palavra, né? Então tudo se concretiza. Se hoje vocês estão bem, é porque vocês guardaram a palavra, e obedeceram ela e ela prevalece. Porque à medida que a gente obedece, ela floresce, né? Mas se não floresce, só se destrói. Que bom, Cleide. Para quem não sabe, essa Cleide aí, essa mulherona aí, é uma filha do coração, viu? Morou com a gente um bom tempo, e foi uma filha, uma grande menina,
E hoje uma grande mulher, que Deus tem abençoado, empresária, vai ser dona do horizonte todinho, em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Então, exemplo de casal. Pode falar de casamento, e aí tá. Mais alguém gostaria de falar? Levanta-se a mãozinha, dá um sinal. Quem? Melanie, liga o microfone, por favor. Pode ligar, Melanie, seu microfone. Toca aí nesse. Isso, abriu. Ainda não, Melanie. No celular tem um isso. Toca no microfonezinho que ele abre. Clica na tela do que tem um microfonezinho. Só eles que abrem. Eu queria, enquanto alguém consegue aí entrar, a Cleide disse algo muito importante. Jesus precisa fazer parte do nosso casamento. Ele sim é quem manda, é quem dá as ordens. E quando nós temos a submissão ao Senhor, nós aprendemos também a nos submeter, não só ao nosso marido, mas ao nosso líder, ao nosso chefe, no nosso trabalho, aos nossos superiores, aos nossos pais. Então isso é importante. Não tem quem mande. Quando eu desde o início abordo a cultura do diálogo, então existe acordo, conversa entre marido e mulher. Melenai, é interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo número 5, ele diz exatamente o que a Cleide passou para a gente. Ou seja, quem manda nessa relação é o Senhor. Se eu estou submetido ao princípio do casamento, o que é que vai acontecer? Deus, ele vai ter a primazia dentro dessa relação e eu vou me submeter ao princípio que Deus determinou. E se eu estou submetido ao princípio que Ele determinou, o que é que vai acontecer? Esse casamento, esse lar e esta família vai ter equilíbrio, vai estar norteado e esse casamento ele vai perdurar, ele vai ultrapassar as situações divergentes, ele vai ultrapassar os momentos conflitantes. Quando chegar os conflitos, quando chegar os desafios, que de repente você está ali vivenciando, você vai ter norte e você vai sobrepujar esses problemas e essas dificuldades. Por quê? Porque Cristo está governando esse casamento. Quero encerrar minha participação, né? O pastor doido para terminar a palavra, e eu aqui só com interferências, né, relacionadas à nossa vivência, são para todos nós, né? Eu falei sobre o Salmo que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. O que eu quero dizer? Que o relacionamento, ela é uma construção diária. Não tem esse negócio de eu casei em 1989, dia 28 de novembro, 22 de novembro de 1989, e ali se estabeleceu toda a minha história conjugal, de forma nenhuma. Muitas coisas foram escritas, construídas ao longo desse percurso. Eu tive que me reinventar, me tornar outra pessoa, né? Porque são duas naturezas, dois pensamentos, dois gênios, né? Diferentes, dois ideais diferentes que se uniram em um único propósito. E aí eu falei ainda que o caminho se constrói ao caminhar. E quero concluir a minha participação falando aqui um trecho de um livro que diz assim, de Fernando Sabino, diz assim: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Porém, façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então, muitas situações nós precisamos compreender como oportunidades.
E aí eu quero dizer que muitas vezes os conflitos são gerados e se tornam situações monstruosas pelo nosso modo de ver. E aquilo que eu poderia ver que pode nos construir como pessoas melhores, muitas vezes eu vejo de forma contrária. E ao invés de nos construir, nos afasta cada vez mais. Então, nosso modo de ver as coisas muitas vezes nos impede de avançar. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, né? De que a cada passo dado é preciso olhar um pouquinho para trás e ver: foi bom para a gente? O que não foi bom que a gente pode modificar? Como é que a gente pode ser melhor para viver melhor? Acho que não tem coisa pior do que você não ter paz. Você chorar toda noite em um travesseiro, você ter medo do amanhã, você ter a insegurança de um relacionamento que não te dá confiança. Você perder a confiança no outro. Eu acho que não tem situações mais difíceis dentro de um lar. Mas com tudo isso nós aprendemos e nos construímos a cada dia. Amém. Meus queridos irmãos, uma pergunta aqui. O que é um casamento numa só carne, né? O que é dois numa só carne, né? Duas pessoas numa só carne. Queridos, é assim. Eu preciso entender princípios de Deus. E este é um princípio. É a matemática divina para o casamento. Onde são duas pessoas para formar uma só pessoa. E quando é que se forma uma só pessoa no casamento? É quando ambos cumprem com o seu papel. A mulher está no princípio da submissão e o homem está no princípio de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, como foi que Cristo amou a igreja? Sacrificou-se por ela. Ou seja, deu a sua vida para poder vê-la linda, maravilhosa. O texto lá de Efésios capítulo 5, versículos de número 27, se não me engano, Paulo é muito categórico, é exatamente isso. Ele diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ou seja, o marido vai trabalhar na vida da mulher, ele vai cumprir o princípio de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e vai apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é dois numa só carne. Os propósitos também, né, do casamento, os ideais, os sonhos, né, a construção dos filhos, a educação dos filhos, dois numa só carne. Perfeito. Aí vejam bem, queridos, a primeira causa de conflitos, eu abordei aqui essa questão da natureza humana. Outro problema também que é causador de conflito na vida conjugal é as diferenças individuais, que a gente já abordou aqui de forma bem abrangente. A gente só não disse aqui o nome, mas foi colocado aqui bastante informação que exatamente é a causa de número 2 dos conflitos conjugais. É exatamente isso, a questão das diferenças individuais. Ou seja, o homem tem a sua forma de ser, a mulher também tem a sua forma de ser. A mulher tem a sua estrutura, o homem também tem a sua estrutura. E quanta diferença nisso tudo. Há uma diferença assim enorme. E eu costumo sempre dizer assim: bendito seja o Deus eterno por essa diferença. Você já imaginou conviver com você mesmo? Você já imaginou? Como é que seria? Você conviver com você mesmo. Você casar com você mesmo. Será que daria certo? Será que seria um bom casamento? Será que você produziria, se você construiria realmente algo bem alicerçado? Onde você tinha realmente uma construção maravilhosa? Você suportaria a si mesmo? É uma grande pergunta. Eu não sei se vocês já
se perguntaram sobre isso. Você está entendendo? Porque existe as diferenciações, né? O homem tem a sua forma de ser e a mulher tem a sua forma de ser. E eu preciso conhecer a estrutura. Mulher, conheça a estrutura masculina. Marido, conheça a estrutura feminina. Para quê? Para que haja realmente o entendimento, para que haja a compreensão, para que haja o diálogo, para que haja o fortalecimento, para que haja uma vida realmente produtiva, alegre, feliz, onde esse casamento ele vai ser um casamento abençoador, onde você vai viver o princípio do casamento não como um peso, mas como uma satisfação, como uma alegria, como um prazer para a vida a dois. Portanto, essa é realmente uma situação que ocorre também dentro de conflitos. Porque dentro dessas questões, das diferenças individuais, nós temos uma coisa, que são as expectativas. O que é que você espera da sua esposa, o que é que a esposa espera do marido. E acaba, às vezes, não tendo o diálogo, e aí, por não ter o diálogo, essa expectativa, às vezes, pode ser algo que não gerou realmente algo produtivo, onde não houve realmente o entendimento necessário para uma vivência abençoadora, uma vida amorosa, satisfatória, né? Porque não há uma conversação, não há um diálogo, certo? Porque a mulher não é apenas um objeto de desejo. A mulher também, ela precisa de sentir prazer, sentir satisfação. A mulher também, ela precisa realmente entender que na sua estrutura, e a sua estrutura feminina, ela também tem necessidades. Ela tem necessidades que precisam ser supridas. E o homem precisa compreender isso. Não é apenas o homem que tem que se sentir prazeroso, satisfazer-se dentro dessa relação. Ou seja, ambos precisam estar satisfeitos e viver dentro de uma perspectiva que Deus, acima de tudo, seja louvado e glorificado. Quem está entendendo aí, diz amém, gente. Levanta assim o braço. Puxa, estou gostando, está bem. Estão entendendo, estão compreendendo. Diga alguma coisa aí, levante o braço. Eu quero ver vocês. Tem gente aí que já apagou. Eu quero ver vocês estão realmente compreendendo o que está sendo dito aqui. Dá legal aí, ó. Dá legal, preciso ver vocês. Vocês estão entendendo aí? Estão compreendendo? Bem, de sorte, queridos, que a gente vai para a terceira causa. Né? A Ana Cristina já colocou amém, glória a Deus, Leís também, Tainara, ok. E a causa terceira dos conflitos são circunstâncias. Circunstâncias também causam conflitos. A pandemia é uma circunstância. O isolamento social é uma circunstância. Hoje, dentro da nossa casa, se torna praticamente todos os espaços que nós precisamos vivenciar, é uma circunstância. Então, como lidar com isso à luz da palavra? Que desafios nos movem ao ponto de muitas vezes a gente, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou dizer? As pessoas se irritam mais fácil, as pessoas choram com mais facilidade, se tornaram ou mais sensíveis ou mais agressivas, não é verdade? Tem gente que você começa a falar, já começa logo a chorar. Eu, pelo menos, choro com muita facilidade. Eu sempre me comunico com a Maurilene para saber como é que está a vozinha dela, e quando ela começa a me contar, quando eu escuto o áudio, às vezes, da médica falando o estado, eu começo a chorar. Porque nós ficamos em extremos, ou altamente sensíveis, ou altamente, né, endurecidos, fortes, arredios. E não existe essa capa de super-heróis dentro desse contexto. Não existe essa capa.
Nós precisamos demonstrar as nossas fragilidades. Quantas vezes a gente esconde o choro, a lágrima, para o marido não ver, para o filho não ver? Quantas vezes a gente esconde a dor para que o outro não veja e pense que está tudo bem? Sim, a irmã Rosa diz, as mulheres estão angustiadas. Sim, ficamos angustiadas. É por isso que a gente tem um grupo de mulheres no WhatsApp. Nós temos um culto todo dia. Eu tenho uma linha de transmissão com muitas pessoas. Assim, às vezes eu não coloco todo mundo da igreja pela falta mesmo do contato. Mas é uma forma de dizer, olha, nós estamos aqui. A igreja ainda existe. Nós precisamos transmitir fé e esperança. Nós precisamos acreditar que existe sim. É a esperança de que tudo isso vai passar. O Senhor Jesus está conosco. E aí você pode até dizer, como Davi me disse, ô vovó, por que Deus não ouviu minha oração? Ele teve um passarinho por 2 dias e o bichinho morreu. E eu disse, Davi, ora que Jesus cura. E ele orou e o passarinho não foi curado, o passarinho morreu. E ele disse, vovó, por que Jesus não ouviu minha oração? E aí eu fui dizer, olha Davi, nem tudo que a gente pede, Deus tem a obrigação de nos ouvir. Mas a gente tem a certeza, porque a palavra nos dá essa certeza, de que o Consolador estará conosco todos os dias da minha vida. Você tem o Consolador, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, minha irmã. Isso não é só para a tua vida espiritual, não. É para a tua vida no trabalho, é para o teu casamento, é para a tua vida com os teus filhos, é para contigo mesmo, porque nós precisamos ter tempo para nós mesmos. Às vezes a gente não quer conversar, às vezes a gente quer chorar, às vezes a gente quer sair, às vezes a gente quer gritar, às vezes a gente quer fazer um bolo, né? Pois faz. E eu como. Amém? Gente, meus amados irmãos, vejam quantas circunstâncias. A Melenay coloca aqui a pandemia. Às vezes a circunstância é a chegada de um filho. E agora? Ou seja, o filho tomou o espaço do marido. Às vezes é uma doença, às vezes é um luto, às vezes é o desemprego que bateu na porta, principalmente agora nesse problema de pandemia, né? Crise financeira. O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sobreviver diante das circunstâncias, diante desses problemas, diante dessas dificuldades? Então, isso são circunstâncias também que causam conflitos. Aí nós vamos para o 4º lugar. Influências externas. Influências externas. Nós podemos ter familiares, pai e mãe, que às vezes mete o bedelho onde não é chamado, onde o problema precisa ser resolvido entre marido e mulher. Às vezes a gente tem uma condição, eu pelo menos morei com os meus pais quando eu casei. Morei com os meus pais, morei com os pais do meu esposo. Mas isso não é uma condição eterna, viu? Eu sei que tem alguns casais ainda que, pelas questões financeiras, vivem, né, na dependência do pai, ou do sogro, ou da avó. Mas eu quero dizer a você, tenha propósitos firmes com o Senhor. O Senhor é um Deus abençoador, não é não, Cleide? Deus é um Deus abençoador. O Senhor, eu converso muito com a irmã Cristina, e ela diz, olha, irmã Helena, a senhora já viu como é que está aquilo dali? Olha, a irmã, foi o Senhor que fez isso. E ela testemunhando da vida dela, a irmã Elane também sempre conversa comigo, a minha cunhada Carla, o quanto Deus é bom e nos promove coisas grandiosas. Eu morei com a minha sogra, eu morei com os meus pais, continue batalhando, porque pode ser um fator externo que interfira na tua relação, mas tudo passa. Tudo isso passa. É verdade. Causa, sim, comunicações deficientes. É um outro problema que causa conflitos. Às vezes é comunicação zero, né? Às vezes fala muito, então ouve fala pouco. muito pelo WhatsApp, fala muito com o outro, é muito conselheiro para com o próximo. A luta é diária mesmo, meu irmão. A senhora tem razão, né? Veja bem. Mas né? dentro de casa, falta diálogo com os filhos, falta diálogo com a esposa, falta diálogo até com o pobre do cachorro. E às vezes quem sofre é o cachorro, né? Que leva as pancadas. Então vejam bem, queridos. Eu quero finalizar esta reflexão do nosso culto da família, que são as questões não resolvidas, que é a causa 6, ou a causa
certo? Em sexto lugar. Então vejam bem, normalmente o que é que isso vai acontecer? Às vezes vira uma bola de neve. Por quê? Porque não foi resolvido, ou não está sendo resolvido, ou não está sendo dialogado. Adiamento, né? O adiamento de às vezes situações pequenas, eles geram conflitos grandiosos futuramente. Então é preciso reconhecer o erro, é preciso confessar, na verdade, alguma coisa que precisa ser confessado, que precisa ser aberto, ser colocado às claras, a fim de que haja realmente uma reconstrução ou um fortalecimento dessa vida a dois. Para isso, são as questões não resolvidas. E, acima de tudo, amar incondicionalmente. Certo? Onde eu quero realmente vencer, eu quero realmente superar, eu quero realmente entrar dentro da perspectiva correta. Ou seja, resolvendo, buscando a solução, buscando a saída, buscando realmente o que se faz necessário para que haja esse crescimento e fortalecimento e o nome do bom Deus seja exaltado e glorificado em cada uma de nossas vidas. Amém? Agora eu acredito que você tem uma poesia para a gente. Pois é, que eu recebi a solicitação de recitar uma poesia do pastor Cláudio Duarte. Eu acho que vocês já conhecem, mas essa poesia é bem significativa, né? E diz assim, olha: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato, bem diferente. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce e leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e, entregando-a a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera fazendo aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem, bem mais ocupado, deixou para trás muito bicho, sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem, e há quem acredite, que Deus fez Adão primeiro, para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Essa poesia é fantástica, é fantástica, e ela realmente veio exatamente num momento muito bom. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês e por esse momento
Muito obrigado, irmã Rosa. Os fardos que a gente leva, eles, na verdade, nunca são maiores do que a gente pode suportar. E quando a gente troca o fardo que a gente leva pelo fardo do Senhor, é bem melhor e a gente consegue realmente chegar no propósito final e maior, no objetivo, no alvo. Então eu estou feliz e grato a Deus. Quero fazer uma oração com vocês. Quero finalizar o nosso culto, certo? Um culto de participação, um culto onde a gente pôde estar aqui bem próximo de cada um de vocês. Estou muito feliz com a participação de todos e que Deus continue abençoando vocês. Aí, acredito que vocês devam ter já mandado o link aí para muitas pessoas. A gente vai ficar gravado, né? Isso aqui? Uma parte. Ok, então uma boa parte vai ficar gravada e a gente vai colocar no canal @Pastor Elvis Alves no YouTube, tá bom? Para que vocês possam repassar e mandar para outras pessoas, para que sejam também abençoados, como nós estamos sendo abençoados nesse momento. Então vamos orar. Pai, Está sendo chamado. eu quero @Pastor Elvis Alves, é o canal do YouTube, tá bom? @Pastor Elvis Alves é o canal do YouTube. Você pode se inscrever e pode passar para muitas outras pessoas, tá bom? Ela quer falar. Ok, então pode falar. Ô Cleide. Ah, ótimo. Então canta o hino. Que coisa linda. Pergunta se ela vai tocar hoje. Ela toca? Toca, vai tocar com o ukulele. Que lindo. Ativa quem tá falando, Ativei ela. Coisa linda. Amém. Que linda, Cleide. Mas ela é fofa. Bênção de Deus. Assim que Deus retribui a gente, né? É verdade. Por mais falho que nós sejamos, Deus sempre proporciona coisas boas pra gente, né? Pra gente sempre lembrar que vale a pena a gente confiar no Senhor. Que mesmo pequeno e tão falhos, mas Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Amém. Irmãos, a Cleide esteve conosco, dando um testemunho, nosso culto de testemunhos. Quem não só ouviu a voz, hoje tem a oportunidade de conhecê-la. Também aproveitando, vi o hino lindo que foi cantado pela filha da Cleide. Hoje é o dia do pastor, não é?
Foi domingo passado, muitas pessoas me enviaram mensagens e poesias, mas hoje também, hoje é o dia oficial, o segundo domingo do mês de junho. Então, como igreja, como ovelha que somos, não é? Representando a todos vocês, eu quero aqui deixar também a nossa gratidão ao pastor Elvis por esse cuidado, por essa missão, por essa vocação dada por Deus à sua vida de conduzir a igreja do Senhor. Nós somos felizes porque temos um pastor que cuida de nós, né? Que nos está ali aconselhando, que está ali proporcionando momentos como esse, de edificação para a nossa vida, de edificação para a nossa casa. Eu quero dizer que você sinta-se abraçado e amado também por nós, porque não existe igreja se não tiver vocês, né? E não existe em vocês se não tiver o pastor que cuida da igreja. Então, é uma relação equilibrada, porque um depende do outro. E nós dependemos sim das orações da igreja, do cuidado da igreja para com as nossas vidas. E eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada membro que cuida de nós com tanto amor e carinho, que independente das circunstâncias, estão sempre presentes, enviando uma mensagem, enviando um cuidado, um agrado, um presente, vindo aqui, trazendo uma palavra de conforto, de consolo e abençoando a nossa casa com a sua vida. Tá? Então eu agradeço ao pastor Elvis, né? Que Deus lhe abençoe, lhe recompense e que possamos viver muitos anos cuidando daquilo de mais precioso que o Senhor nos entregou, que é a sua igreja, que são vocês. Amém. Obrigado, irmã Lenay. Obrigado, igreja querida, e um carinho e atenção de todos vocês. Nós vamos orar, finalizando e rogando a bênção de Deus sobre vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse momento tão importante. Que tua graça seja abundante sobre cada lar, sobre cada família. Tu repreenda, Senhor, toda espécie de males. Que as famílias estejam restauradas, fortalecidas, abençoadas. Que elas possam, Pai querido, crescer em Ti, crescer na graça. Crescer, Senhor, ó Pai, dentro dos princípios exarados na Tua palavra. Que possam ser famílias atuantes, famílias verdadeiramente congregadas e felizes, amando-te acima de qualquer coisa e vencendo, Senhor, os desafios. Que o teu nome seja glorificado a cada passo que derem. Repreende, Senhor, toda astuta cilada do inimigo, como também, Senhor, as suas armadilhas sejam desfeitas e que o teu nome seja louvado e glorificado. Assim nos despede em paz, nos dá uma noite tranquila de sono reparador. Que o teu nome seja glorificado sempre e que tua paz reine, Senhor, em nossas vidas, como também em toda a família. Rogamos a tua bênção e te agradecemos pela fé, no santo nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as consolações e as intercessões do doce Espírito Santo seja sobre cada uma de vossas vidas, sobre cada família, desde agora e para todo sempre. Quem tem fé, diga amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Que Deus abençoe a sua casa. Mas, Luciana, Deus abençoe. Ela estava chamando. Pois não, Luciana? Pode falar, irmã Luciana. Pai do Senhor, querida. O pessoal
Abraço, queridos. Deus abençoe. Está finalizado o culto. Deus abençoe a todos, com Raimundinho, todos os irmãos, Monteneuto, Leilson, Tainara, Flavinho, Carla Janaína, Esdras. Deus abençoe. Menaide, grande abraço. Bom poder tê-los aqui. Viu? Grande abraço, Raimundinho. Muito bom ter aqui você, aqui, a sua presença, viu?